Bom dia a todos, saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Sou o professor Fábio Campoy, estamos aqui novamente para mais uma aula da nossa querida EBD. A partir desde esse ano, começamos o novo ano, 2022, estamos com a nova revista, que se chama E a Igreja Vai Bem?, que trata de problemas, questões relativas à igreja, analisando a primeira carta de São Paulo, carta de Paulo aos Coríntios. É uma carta muito ampla, trata de diversos assuntos, mas principalmente Paulo foca problemas que estavam ocorrendo naquela igreja e que as recomendações que ele faz recomendações, as ordens que ele dá no sentido de corrigir essas coisas que estavam ocorrendo na igreja, elas servem para nós. Vamos primeiro começar com uma oração para o Senhor nos abençoar, nos preparar para isto, para esta aula. Santo Deus, nosso Pai, ajuda-nos, Senhor, que seja o Teu Santo Espírito a nos guiar em tudo que eu vou falar aqui, que ele seja sempre, todo o conteúdo seja guiado por Ti, Pai, que não seja apenas informação, mas seja a palavra viva que vem de Ti, Pai. Que nós possamos ver que tudo aquilo que está na Tua palavra, referente à igreja de Corinto, que nós possamos entender, que todos que assistirem essa aula possam entender, que todas aquelas questões são questões atuais, que têm utilidade para nós no dia de hoje, e que nos ajuda a nos fortalecer na fé, a nos tornarmos mais parecidos contigo, e que possamos refletir, que o mundo possa ver refletida em nós um pouco da Tua glória, da Tua verdade e da vida. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a lição que nós vamos ver é a lição número 3, que tem o nome e o título de Falta de Espiritualidade. Ela vai tratar deste problema que estava ocorrendo naquela igreja e que Paulo tanto se preocupa. Bom, primeiro vamos definir o que é espiritualidade. Parece uma coisa muito abstrata, né, de difícil definição. Que quando a gente fala vida espiritual, né, o que estamos querendo dizer com isso, né? Da mesma forma que quando nós falamos vida profissional, o que é a vida profissional de uma pessoa? É a carreira que ela escolheu, o curso que ela fez, a sua formação acadêmica, a empresa onde ela trabalha, a experiência, isso compõe a vida profissional de uma pessoa. E a vida espiritual, ela é o conjunto, se nós pudermos definir assim, o conjunto de atividades, de atitudes que alguém tem e que marcam que expressam a sua relação com Deus. O que compõe? São coisas que compõem a nossa relação com Deus. Do que é feita a nossa relação com Deus? Basicamente é a nossa frequência à igreja, aos cultos, a leitura da palavra, a oração, a meditação, o louvor, a adoração, o testemunho, essas coisas o conjunto disso é o que nós chamamos de vida espiritual. Parece algo meio vago, mas à medida em que eu for expondo os itens da aula, da lição, vai ficando mais claro, nós entendemos o que é essa espiritualidade que a revista se refere. Porque ela se reflete na vida, nos atos da vida, no testemunho que nós damos. Primeiro vamos pensar o que ocorre quando há conversão, quando alguém se converte a Jesus, ele recebe o Espírito Santo, o que acontece? Ora, nós temos, antes da conversão, todos nós temos o que se chama de natureza carnal. É o nosso comportamento totalmente voltado para o mundo, nós temos todos o nosso arcabouço, os valores, os conceitos que nós recebemos, tanto da família como da sociedade, o nosso modo de se comportar, os nossos anseios, nossos temores, nossas esperanças, elas são todas carnais, são todas do homem, do mundo. Assim, nós éramos antes
da nossa conversão. A partir do momento que nós nos convertemos, que há a conversão, nós recebemos a natureza espiritual, nós recebemos o Espírito Santo, é como nós começamos aí a participar da vida divina. Mas aquela natureza carnal, ela não sai, ela continua também. Então, a partir da conversão, começa a haver dentro da pessoa um conflito entre essas duas, um choque. E o que vai prevalecer? Nenhuma das duas prevalece totalmente, vai depender a atitude que a pessoa tem em relação a essa natureza carnal que está nela e a natureza espiritual é que vai definir qual das duas vai prevalecer. Então, a partir daí, existe esse conflito. Quanto mais a pessoa desenvolve, exercita a sua espiritualidade, a sua leitura, a sua vida de oração, mais prevalece a sua natureza espiritual sobre a natureza carnal. E aí ocorre o testemunho, as pessoas percebem a diferença que houve. Se a pessoa não exercita isso, essa natureza espiritual, o homem carnal continua prevalecendo e não se percebe mudanças, né? O que estava ocorrendo ali na igreja de Corinto é que Paulo estava percebendo coisas que estavam acontecendo que refletia que eles não estavam exercitando essa espiritualidade. Aliás, esse é o tema de todas as cartas, não só as cartas de Paulo, mas também de Pedro, de João, de Tiago. Se vocês repararem bem, o fundo é sempre isso, é esse conflito que há. Então as cartas, por isso que elas têm todas esse tom de exortação, de advertência, são sempre nesse tom. Olha, vocês viviam de uma determinada forma. Agora vocês são outro, agora vocês participam de Deus, vocês têm o Espírito de Deus, vocês foram colocados nos lugares celestiais com Cristo, então vocês precisam exercitar isto. E o que acontecia lá em Corinto? Como nós sabemos, a cidade de Corinto era uma cidade grega, então tem toda aquela tradição de cultura grega. É preciso lembrar que no século I o paganismo era uma cidade pagã, isso aí está sendo escrito no século I, o paganismo era muito forte, era bem forte, e isso marcava a vida das pessoas. Então, o que estava ocorrendo? Esses problemas que Paulo se refere eram problemas relativos a isso, a aquele comportamento que eles tinham, aquele modo de vida que eles tinham anteriormente, antes da conversão, e que agora entrou em conflito com o Espírito Santo. Então Paulo ele percebe coisas que estão ocorrendo. E nós sabemos que uma das maiores demonstrações de carnalidade, todos nós sabemos, é os ciúmes, contendas, disputas, deturpação do evangelho, e esses tópicos, esses assuntos que ele vai tratar nessa lição. Então ele começa falando nos primeiros 2 capítulos, ele fala que vocês agora têm uma nova forma de ver as coisas, ele percebe que ele nota as atitudes que ele está vendo que não estão de acordo com o evangelho. Então ele fala, está havendo ciúmes, contendas entre vocês. Os capítulos que nós vamos focar é o capítulo 3, versículo de 1 a 9, e o 4, capítulo 4, de 14 a 21. Estou lendo aqui o capítulo 3, ele fala, irmãos, não lhes pude falar como espirituais, mas como a carnais, como a crianças. Deles leite e não alimento sólido, porque vocês não estavam em condição de recebê-lo, vocês ainda não estão em condições, porque são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês, é porque estão sendo carnais. Não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Então, ele fala, estava ocorrendo ali preferências, uns estavam dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, de acordo com os líderes, os membros da igreja estavam se separando, se aglutinando em grupos separados, um queria ouvir um pregador, o outro estava adepto de outro.
E isso estava gerando um clima de contenda, em vez de união. Então Paulo fala, olha, essas coisas elas são expressão de quem não entendeu a mensagem, de quem está na carne. Porque se vocês tivessem entendido a mensagem, vocês vão ver que a mensagem do Evangelho é de união, não é de contenda. Mas estavam acontecendo essas coisas. Havia inveja. Então nós sabemos o quanto esse sentimento de inveja, de ciúme, o quanto que ele é perigoso, o quanto que ele envenena a alma. Nós temos vários exemplos na Bíblia, o exemplo de, os mais notórios, o exemplo de Caim e de Saul. E interessante é ver, Caim e Saul, eles eram homens que eles tinham seus rituais, os seus sacrifícios, mas eles se deixaram dominar por aquele sentimento tão violento e chegaram até ao homicídio, né? Ou no caso de Saul, Saul quis matar Davi, né? Não conseguiu, mas ele foi tomado de tamanha ira, né? Que ele perdeu, o ciúme, ele faz a pessoa perder o controle daquilo que faz, dos seus pensamentos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que tomar muito cuidado com isso, não podemos deixar esses sentimentos se desenvolver em nós, nos tornando agressivos, porque nós sabemos que Deus não vê só a aparência das coisas, Ele vê o que está no coração. Então Ele está vendo quando a gente tem inveja de alguém, de algum irmão, Deus está vendo que aquilo é todo um direcionamento de matar o outro, de fazer um mal ao outro. Então, nós temos de combater isso tem que ser combatido. Isso é um sinal de falta de entendimento da mensagem do Evangelho. Eu acho que, na minha opinião, um dos livros da Bíblia que mais ajuda nesse sentido, se você está sentindo isso no seu coração, leia bastante o livro de Atos. Ele ensina, eu acho que o livro de Atos é um livro que ele ensina que a vida cristã, ela não é feita de sucesso, ela é feita muito mais de derrotas do que de vitórias, ela é feita muito mais de humildade, de humilhação do que de exaltação. Ali nós vemos os homens cheios do Espírito Santo, homens separados por Deus, passando por situações humilhantes, passando por situações muitas vezes de vergonha diante das pessoas, mas é por isso mesmo que eles chegaram a ver a glória de Deus. Paulo, Pedro, João, eles viram a glória de Deus em vida, mesmo antes da morte, porque eles viveram esse conflito, e isso é uma coisa que nos aproxima muito de Deus. Se o nosso objetivo é nos assemelharmos a Deus, é sermos imitadores de Deus, de Jesus, isso tem que fazer parte da nossa vida. Tem uma carta, no final da carta aos Gálatas, vocês lembram? Quando Paulo está lá discutindo, ele termina a carta falando: ninguém me perturbe, porque eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. O que ele está falando? Ele está se referindo ao quê? As marcas eram marcas físicas. Ele está se referindo a tudo quanto ele sofreu, as violências físicas que ele sofreu. Mas essas marcas não são necessariamente físicas. Nós temos as marcas que nós trazemos, é tudo que nós passamos de situações desagradáveis, de situações aborrecidas, de situações constrangedoras, às vezes de tristeza, por sermos crentes, por sermos homens de Deus, homens submissos a Deus. Então, eu posso dizer com certeza para vocês que se um crente que tem esses sentimentos de ciúme, sentimentos tão mesquinhos, de inveja, é porque ele não entendeu isso, ele não está vivendo isso na sua vida, ele não está entendendo que faz parte da vida cristã você se submeter, às vezes você abrir mão dos seus desejos, dos seus projetos, da sua vontade. Envolve ser cristão, envolve ceder nas contendas. Ceder, dar a vitória ao outro, dar a razão ao outro. Quem tem maturidade espiritual sabe que essas coisas, embora elas sejam desagradáveis, exigem a submissão, mas elas nos aproximam mais de Deus.
justamente as coisas que são desagradáveis. Elas nos ajudam, nos aproximam, elas nos forçam a ter sentimentos mais nobres. Quando o Evangelho nos manda ser dóceis, serem humildes uns com os outros, é por causa disso. Se você não tiver isso, se você deixar prevalecer sempre o seu lado egoísta, o seu lado prepotente, você não vai crescer na fé. Então, é isso que nós devemos aprender. Eu acho que o livro de Atos ele mostra muito bem a força que existe na fraqueza, em você ser fraco, aquela coisa que para o mundo parece uma coisa fraca, uma fraqueza, mas para Deus aquilo é algo, é a vitória, é você conseguir vencer a sua carnalidade, a sua carne quer sempre ter razão, quer sempre se impor sobre o outro, mas o Espírito diz, não, seja submisso, seja obediente, seja imitador de Paulo, de Pedro, seja imitador de Jesus. Outras coisas que e Paulo vai mencionando, disputas partidárias que estavam ocorrendo ali, estavam se formando partidos referentes a determinadas facções, um preferia um outro pastor, outro preferia outro. Isso Paulo também fala, é uma determinação, é um sinal de pouca maturidade. Quando acontece, que a gente sabe, às vezes acontece no nosso meio, no meio evangélico, um pregador que é mais divertido, um pregador que é mais estudado, então ele cativa as pessoas, e as pessoas começam a gostar da pregação dele, começam a enaltecê-lo, e começam a considerá-lo um homem de Deus, um pregador mais qualificado aos outros por causa de certos atributos que ele tem, que na verdade não tem nada a ver com espiritualidade. Eu fico surpreso às vezes, né, de ver irmãos falando, você viu aquele pregador na internet, como ele sabe bastante, ele conhece hebraico, ele conhece a cultura judaica, ele sabe responder tudo o que perguntam para ele. Mas nós temos que ver que isso não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade. Uma pessoa pode saber um monte de coisa sobre a Bíblia e não conhecer a Bíblia. Pode-se conhecer um monte de coisa sobre Deus e não conhecer a Deus. O que vai fazer um homem realmente, um homem de Deus, um homem piedoso, um grande pastor, um grande pregador, é a sua comunhão com Deus, é a sua vida piedosa, é o quanto que a palavra vive nele. É preciso ter isso bem claro. Nós não estamos aqui para estudar, entrar dentro da Bíblia, ficar dissecando a Bíblia, as palavras. Sim, o estudo faz parte, mas o principal, que nunca pode ser perdido o foco, é ter a Bíblia. O objetivo é nós vivermos na Bíblia, a Bíblia viver dentro de nós. É a palavra viver dentro de nós, é Deus vivendo dentro de nós. O conhecimento, o estudo, sim, ele complementa a fé, mas ele nunca pode ser colocado isso como a regra, como o critério principal. Ninguém vai se tornar um homem de Deus, um profeta, porque estudou, porque fez cursos, porque fez faculdade. Não, isso é algo que vem, é um acessório que vem, é um conhecimento que ele serve para você entender certas coisas, te ajuda, mas nunca ser colocado acima disso. E a gente percebe que existem muitas pessoas que ficam encantadas de ver alguém falando bonito, falando coisas complicadas, e aí a pessoa já começa a querer ouvir a pregação da pessoa e começam a colocá-la num nível mais elevado do que era. Então precisamos tomar cuidado isso, porque vivemos uma época em que nós temos uma oferta de informações de pregadores muito grande, e nós precisamos saber disso. A internet tem muita coisa boa, mas ela é também uma feira de vaidades. Existe muita gente que está ali querendo está interessado em ter um monte de seguidores, mas exatamente, né, a pessoa se vai descendo, mostrando conhecimento, e esse conhecimento não é o principal. Ou às vezes também acontece, isso pode levar ao contrário, você desprezar um pregador porque ele não tem uma formação cultural,
ele não tem um diploma, então você vai desprezar. Então isso também é errado. Uma pessoa, mesmo que ela não seja erudita, não tenha grande cultura, ela pode ser usada por Deus e pode ser um grande pregador, se ela tiver uma vida realmente de fé. O importante é a fé. Quando Jesus fala, ele tem uma hora que ele exulta, ele fala: Pai, eu te louvo porque escondeste essas coisas dos sábios e revelaste aos pequeninos. Não é que Jesus esteja falando que você tem que ser ignorante, que é melhor você ser um ignorante. Não é isso. Ele está dizendo o seguinte: aqueles que têm a sabedoria, que são cultos e usam isso para se envaidecer, para se orgulhar, esses não vão ter revelação de Deus nenhuma. O importante é a sabedoria que você adquirir, você nunca colocar ela acima da fé. Isso é uma regra que nós temos que ter bem definido dentro de nós. E ele vai à deturpação do evangelho, outra coisa que ele vê que estava ocorrendo ali, né, o fato de escolherem, de estarem se ajuntando em determinados grupos, pela falta de espiritualidade, chega ao ponto de excluir a centralidade de Cristo como único fundamento, chega ao ponto de deslocar, de deixar a cruz, deixar Jesus e colocar um homem como sendo base. Então, por isso que ele fala, né, ninguém pode colocar, nesse capítulo 3, ele fala, ninguém pode colocar outro, no versículo 11, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Esse foco, esse desvio de Deus para o homem faz surgirem teologias erradas, teologias que focam no homem, focam nas necessidades do homem em vez de focar em Deus, né? Um sinal de maturidade, um cristão que é maduro, ele se deleita em Deus, ele procura a verdade em Deus, ele procura conhecer, crescer no conhecimento de Deus, porque ele sabe que aí todas as outras áreas da sua vida vão acompanhar isso. Agora, o simplesmente usar Deus, né, a falta de maturidade, o cristão imaturo, ele pensa em Deus como um meio para obter, para realizar os seus desejos, para atender às suas necessidades. Isso é uma demonstração de imaturidade, porque isso acaba gerando um evangelho, uma teologia que não dá frutos. A teologia da prosperidade, ela ofende a Deus por causa disso. Ela rebaixa Deus a um simples instrumento para ser utilizado para os homens, em vista dos problemas humanos, dos problemas sociais. Isso acaba trazendo, parece algo que atrai as pessoas, muita gente se sente atraído à igreja por causa disso, mas no final isso não dá fruto, porque o verdadeiro evangelho, ele é feito para glorificar a Deus, ele glorifica a Deus, não são os nossos desejos, não as nossas necessidades. O foco tem que estar sempre na cruz, por isso que o evangelho insiste tanto, mantenha o seu pensamento em Jesus, mantenha o seu foco em Jesus, porque a cruz nos faz ver as coisas como são. É olhando para Jesus é que nós entendemos como nós somos, toda a nossa dependência que nós temos de Deus. É olhando para Jesus que nós vemos a nossa fraqueza, que nós vemos o quanto nós precisamos de Deus. E é isso que traz a maturidade. O cristão que é realmente maduro, ele se deleita em Deus, independente das circunstâncias. Ele sabe que a vida, o principal da vida, é você se preparar para a glória, você ter uma presença de Deus em todas as áreas da sua vida, é você ter uma vida piedosa, não focada aqui. Isso ocasiona também outra coisa que eles estavam vendo, que o item que Paulo fala é supervalorização da sabedoria humana. As coisas de Deus estavam sendo avaliadas pela sabedoria humana. Né? Havia toda aquela tradição grega de filosofia, então era muito difícil para os coríntios assimilarem isso de uma vez, eles tinham muito.
em Corinto havia muito isso, um determinado líder que ele demonstrava todo o seu conhecimento filosófico, então ele parecia, as pessoas achavam que por causa disso ele poderia falar mais sobre Deus. Então Paulo, por isso que ele fala tanto nessa carta sobre isso, né? A sabedoria humana, ela é loucura diante de Deus. No capítulo 3, do 18 até o 23, Paulo fala, não se engane se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões deste mundo deve se tornar louco, para que se torne sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Está escrito, ele apanha os sábios na astúcia deles, porque no Evangelho, em Jesus Cristo, Deus revelou ao homem uma sabedoria que está acima da inteligência do homem. O homem não pode atingir tudo que nós temos em Cristo com base só no seu pensamento. Então, em Cristo, Deus revelou ao homem a sabedoria completa. Ali você tem a verdadeira sabedoria. A sabedoria que é verdadeiramente sabedoria, ela prepara você, ela atende às necessidades espirituais. Nenhum conhecimento filosófico humano pode fazer isso, tem esse poder de atingir tanto isso, as necessidades mais profundas do homem. E o que nós vemos também, hoje a gente vê irmãos falando, eu gosto de ver aquele filósofo, aquele pensador, uns falando assim, é bom ver o que ele está falando, para saber o que eu posso aprender alguma coisa, para saber o que ele está pensando. Olha, o que eu posso dizer para você é que nenhum filósofo do mundo, nenhum filósofo que não conhece Jesus, que nega Deus, que nega a atuação de Deus, vai ter alguma coisa para falar para você. Eles estão tão perdidos, pode ser o que for, um filósofo, um cientista, ele está tão perdido, ele está tão carente, ele é tão necessitado de ouvir a palavra de Deus quanto qualquer outra pessoa. O que acontece é que tem muitos irmãos que não se apropriam todo esse tesouro, toda essa riqueza que nós recebemos em Cristo, então ficam intimidados diante de um homem que tem o conhecimento do mundo, de um homem que tem o conhecimento humano e não percebem. É nós que temos, você é o que tem a falar, o que tem a dizer aos filósofos, não eles têm a dizer a nós. Nós é que temos a palavra da vida, a palavra da esperança, a palavra realmente viva, a palavra que renova. Eles não têm isso. Então nós não temos motivo nenhum para ficarmos intimidados diante de nenhum pensador assim. Uma pessoa simples, uma pessoa que nunca entrou na escola, se ela entendeu a mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, se ela entendeu o plano de salvação de Deus para o ser humano, ela está acima de qualquer pensador, qualquer intelectual, não interessa qual é o nível dele. Porque como Paulo, ele vai dizer na carta aos Colossenses, ele fala, em Cristo estão todos os tesouros da sabedoria, todos os tesouros, a riqueza da sabedoria de Deus estão revelados ali. No final do capítulo 3 dessa carta aos Coríntios, ele fala algo tremendo aqui, no final, no 22, em 3. As pessoas estavam se gloriando, para vocês que ficam se gloriando em homens. Ele fala, ninguém se gloria em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, seja a vida, a morte, o presente, o futuro, tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo é de Deus. Ele está falando assim, nossa, vocês que estão agora em Cristo, vocês estão vendo as coisas com o olhar de Deus, vocês estão agora no ângulo privilegiado, vocês foram colocados agora como se vocês estivessem agora no céu, vocês estavam na terra, agora vocês foram colocados no céu, então vocês têm a visão do mundo, uma visão privilegiada que ninguém tem, vocês veem agora as coisas como elas são, porque vocês estão em Cristo e Cristo está em Deus, então nele, no Criador de tudo, no Redentor de tudo é que estão todas as sabedorias. Toda a sabedoria, tudo é de vocês. Não existe motivo para você se sentir carente de alguma coisa. É uma declaração tremenda que nós ganhamos à medida que nós nos apropriamos dela.
estava ocorrendo ali autossuficiência, julgamentos indevidos, estava aquelas coisas que ocorriam e tanto ocorrem, julgamentos indevidos, pessoa julgar com base nos seus próprios valores, na sua própria opinião, julgar um irmão porque ele está fazendo isso, julgar um determinado líder porque ele fez determinada coisa. Isso é muito perigoso, porque nós sabemos muitas vezes que a Bíblia fala, inúmeras vezes, daria muito trabalho para anotar quantas vezes a Bíblia fala do que Deus pensa do julgamento humano, o que Deus pensa do juízo dos homens. Salmo 58, quando ele fala, será que vocês, homens, julgam com justiça? Salmo 75, eu determino o tempo em que julgarei o mundo com justiça. Isaías 40, ele fala, Deus reduz a nada os juízes deste mundo. Tudo isso revela o quanto Deus desdenha da justiça que o homem pensa que tem. Então, aquilo estava ocorrendo lá. É demonstração de imaturidade. O crente que crê na sua justiça própria, que crê que ele pode ficar emitindo julgamentos sobre as coisas. Ele não está vendo a sua própria deformidade, o seu próprio pecado. Mas o crente que é amadurecido, ele vê as coisas como Deus vê, e por isso mesmo ele desdenha de toda a justiça humana. Nós temos critérios diferentes. A gente vê, às vezes, você já ouviu, às vezes alguém pode falar na igreja, falar a respeito de um irmão. Olha, aquele irmão lá, ele é meio arrogante, ele é meio egoísta, mas ele é bom, ele serve. Agora, a gente nunca vai ver alguém falar, olha, aquele irmão lá, ele é meio homossexual, mas ele serve. Não, aí causa um escândalo. Por quê? Porque é como se fosse dois julgamentos, dois critérios diferentes. A gente não percebe que, diante de Deus, uma pessoa arrogante e prepotente é tão contrária, ela está tão transgressora quanto um homossexual. A diferença é que, como nossos julgamentos são falhos, a gente tende a ser mais compreensivo com falhas que nós temos também. Nós sabemos bem que o quanto é mal diante de Deus, o quanto é errado você ser egoísta, você ser orgulhoso, assim, vai descer, você se achar sempre certo, mas a gente tende a ser mais condescendente com isso, porque é uma coisa que está tão disseminada, isso que a gente acaba vendo que não é tão errado, mas é por causa disso mesmo que todos os juízos humanos são falhos, não tem validade nenhuma diante de Deus. E a cura para isso, uma coisa boa que, se você tem isso, para pessoas que têm esse defeito, têm essa coisa, pode se julgar sempre certo, é meditar no juízo final, estude e meditar as passagens em que Jesus fala da volta dele, do retorno dele, que virá para julgar, todas as passagens do Novo Testamento que falam da volta dele, essas passagens, elas nos fazem mais humildes, nos fazem a questionar mais os nossos valores, a nossa forma de ver. Se nós dizemos para as pessoas que Jesus está voltando, nós precisamos viver isso. Não adianta a gente falar para as pessoas que Jesus está voltando, mas a gente ter uma vida que não viver como todo mundo, né? Nós não nos preparamos para isso. Quem for refletir isso, vai ver que no dia que Jesus voltar, o lugar mais ridículo que vai parecer, os tribunais humanos vão parecer lugares ridículos. Ninguém vai pensar em entrar em litígio com alguém, com um irmão, ninguém vai pensar nada em processo, em processal. Todos vão ver o quanto a justiça humana ela é falsa, né? Ela é inútil, né? Então é isso que nós precisamos fazer, né? Em Corinto estava tendo autossuficiência, pessoas demonstrando autossuficiência, pessoas que estavam vivendo uma vida egoísta, uma vida cristã egoísta, porque havia em Corinto toda aquela tradição da filosofia estoica, que estimulava a pessoa a aprender a viver sozinho, viver bem sozinho, se ser autossuficiente. Tinha alguns que estavam assim.
E no capítulo 4 ele usa uma forma de expressão bem irônica para falar, né? Ele fala de uma forma irônica, né? Olha, vocês parecem que têm tudo, vocês estão sem nós, sem nossa ajuda, vocês já têm tudo. Nós estamos passando aqui por um monte de perigos, por um monte de coisas terríveis, mas vocês estão bem, né? Eles estão vendo assim, olha, ele está querendo chamar a atenção. Olha, a vida cristã, ela envolve coisas desagradáveis. Então, se vocês não estão passando por nada disso, vocês estão tentando inventar uma vida cristã aí separado dos outros, né? Vocês não estão vivendo um cristianismo que vocês deveriam. Quais as consequências disso no final? Paulo começa a falar. Quais as consequências de tudo isso? Logicamente que as consequências disso vão ser ruins, vão ser a falta, prejudicar o crescimento na fé, o crescimento da fé das pessoas vai ficar prejudicado se elas terem essa falta de espiritualidade. Vai prejudicar a unidade da igreja, porque a unidade depende da espiritualidade, então vai haver um prejuízo nessa parte. Prejudica o testemunho. O testemunho da igreja perante o mundo vai ficar prejudicado. Se as pessoas vêm na IEV, vêm em qualquer outra igreja e nos vê com os mesmos tipos de problema, a mesma mentalidade que o mundo tem, os mesmos pensamentos mesquinhos, elas não vão se sentir impactadas. A igreja tem uma função, uma responsabilidade de ser testemunha da vida de Deus em nós. O Espírito Santo agindo em Deus, agindo em nós. Pessoas têm que vir aqui e ver algo diferente. Um povo realmente que não é cristão só de teoria, mas é cristão de prática também. Não adianta conhecer o Evangelho, mas não aplicar, né? De nada vai adiantar. Qual é a solução? Qual seria o direcionamento que a igreja tem que ter, a atitude que a igreja tem que ter diante de tudo isso? A falta de espiritualidade, ela precisa ser confrontada com amor, valorizando mais o ser humano do que o problema. O amor, ele é sempre a base de tudo. Eu acho bastante uma coisa muito fria quando eu vejo os irmãos orando assim, Senhor, nos dê estratégia. Eu acho uma coisa assim, puxa, estratégia parece uma coisa de empresa, de exército, de time de futebol, então, mas eu acho que aqui no reino de Deus, eu acho que a gente deveria pedir amor. Eu acho que falta a nós não é estratégia, é amor, porque o que adianta você ter estratégia, a gente ter estratégia, mas não ter amor? Mas se você tem um amor, se você tem um amor grande por Deus, amor pelo Evangelho, amor pela igreja, amor pela obra de servir, esse amor vai te dar estratégia, você vai ter estratégia. Então, o principal que nós temos de ter é ver como está o nosso coração, como está o nosso amor pelas coisas de Deus, porque é esse amor que vai nos fazer sair do egoísmo, sair dos nossos interesses e ver, olhar para o nosso irmão, olhar, ver o que ele precisa, o que está acontecendo com ele. É só com esse amor intenso a Deus que nós vamos olhar para os perdidos. Eu acho que se uma igreja não está se preocupando com os perdidos, em atingir os perdidos, é porque isso, com certeza, que é um sinal de falta de amor a Deus. Porque quando há um amor verdadeiro a Deus, isso transborda, isso acaba se refletindo num amor pelos perdidos, num desejo de atingir o mundo com a mensagem de Deus. Uma coisa está ligada à outra. Nós sabemos que há muitos desafios a ser vencidos, né? Muitas pessoas que se declaram evangélicas, né? O número de pessoas que se declaram evangélicos aumentou muito nos últimos tempos, de 10, 20 anos para cá, e quase a maioria dessas pessoas, elas vêm do catolicismo, então elas trazem ideias, elas têm uma visão, elas adoravam santos, elas cultuavam santos, e eles trazem essa visão para o cristianismo, para cá. A pessoa cultuava um santo, depois ela vem para a igreja evangélica, passa a cultuar Jesus, mas ela vê Jesus como um santo, como um protetor, como um ajudante para ela recorrer na hora da sua necessidade. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia fala aqui
Nós sabemos, a Bíblia fala que Jesus é tudo em todos, Jesus é a verdade e a vida. E é assim que nós caminhamos para a maturidade espiritual. Nós entendendo que Jesus não é o que eu penso dele, não é o que você pensa dele. Jesus é o que a palavra, é o que a Bíblia diz dele. É isso que vale. Assim é que nós vamos ser, realmente, viver um evangelho, ter um cristianismo com maturidade. Obrigado pela atenção, que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima, se o Senhor quiser.